Evangelho de Jesus, Marcos, segundo o relato de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler um texto inusitado para esta manhã, com a reflexão que, aparentemente, será um puxão de orelha nos pais, porém não é um puxão de orelha nos pais, mas é uma perspectiva de leitura que engloba a família e a mãe nas entrelinhas. O título que eu dou a essa porção é A Mãe nas Entrelinhas. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 14, Marcos 9, a partir do verso 14. Preste muita atenção à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: O que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: Desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito, e o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Essa espécie não sai, a não ser pela oração e jejum. Pai querido, abençoa a leitura da Tua palavra ao coração dos Teus filhos, abra a mente e o coração de cada um de nós agora, para entendermos o recado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ler a Bíblia é também imaginar a Bíblia, assim me ensinava há 30 anos, o professor Luiz Roberto, professor de grego e de Novo Testamento do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Repetia quase que uma aula sim, uma não. Ler a Bíblia é imaginar a Bíblia. Interpretar a Bíblia é imaginar a Bíblia. Compreender a palavra de Deus é imaginar a palavra de Deus também. É uma ferramenta da hermenêutica. E nós olhamos aqui, imaginamos esse texto, nos colocando no lugar de cada um desses personagens. Primeiramente, o pai, aquele pai desesperado, angustiado. O texto nos marca que esse menino provavelmente era um adolescente, entre 13 e 17 anos, mas que sofria desde a infância. Todos os pais aqui, pais, homens, sabem que quando o filho sofre, isso dói na gente também. Imagine-se, portanto, vivendo a cada aniversário, a cada ano novo, a cada período de festa, essa dor angustiante. O menino estava bem e, de repente, algo de ruim acontecia. E o pai não tinha tantas respostas, não tinha como, ele foi aprendendo a lidar com aquela situação. Certamente aquele pai, coloque-se no lugar dele, procurou ajuda, procurou incentivo, procurou resolver, conversou com a mãe, conversou consigo mesmo, se sentiu culpado tantas vezes. Era o pai
que se parece contigo, se parece comigo. Nós somos assim, nós enfrentamos as dores dos nossos filhos, nós sabemos, e às vezes isso dói na gente, e a gente faz aquela oração: queria eu estar passando por isso, queria eu enfrentar isso, queria eu ter um travesseiro para colocar à frente cada vez que ele se chocasse contra a parede. Mas nós sabemos que a vida não é assim. Mas nós podemos nos imaginar também no lugar dos discípulos que estavam lutando com aquela situação. Eram mais ou menos 9 deles, na verdade eram 9 deles, porque os outros estavam no Monte da Transfiguração. Mateus faz o relato, Marcos nós acabamos de ler, Lucas também. Os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, colocam esse trecho no contexto da Transfiguração. Lá na montanha, Jesus com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas ali no vale, um enfrentamento espiritual, um enfrentamento terrível. E os discípulos apanhando, suando e nada. Coloque-se no lugar daqueles que experimentam derrota espiritual, frustração espiritual. Chega um pai desesperado, os discípulos estão ali pregando. Lembrem-se que Jesus os comissionou e os empoderou, os encorajou. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo, mas naquele momento não puderam fazer nada. Expulsaram, clamaram pelo sangue de Jesus, invocaram o nome de Jesus, mas alguma coisa não permitia que a situação mudasse. E de repente começa uma discussão teológica. Os escribas de um lado, os discípulos do outro lado, a multidão na torcida e os discípulos perdendo a discussão mais uma vez. Porque o fato é que nada tinha mudado, as coisas não tinham acontecido. Quantas vezes nós, discípulos de Jesus, convocados para uma reunião da família, para orar, nós oramos e aparentemente as coisas não mudam. E lá no íntimo nós ficamos numa guerra. Temos fé, mas será que é uma fé pujante? Temos fé, mas será que é uma fé vibrante? Nós também somos confrontados. Imagine-se no lugar dos discípulos. Agora imagine-se também no lugar dos discípulos que alguns minutos algumas horas na verdade, estavam lá no pico da montanha, no Monte da Transfiguração. Viram uma cena estrondosa, maravilhosa, sobrenatural. Jesus brilhando. O Evangelho de Mateus diz que as suas vestes eram translúcidas, transparentes. E ele enfatiza que eram tão alvas que nenhum tipo de lavandeiro conseguiu imitar aquela brancura toda. Aqueles 3 discípulos estavam tendo um momento de teofania, que é a manifestação de Deus mesmo, é a manifestação do Senhor. Eles viram o Senhor glorificado, eles viram o Senhor que veremos um dia em toda a sua glória e esplendor. Eles também reconheceram Moisés, Elias, tiveram uma experiência tão forte que eles sugeriram a Jesus que construísse 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o próprio Jesus. Esqueceram-se de si mesmos. Que experiência espiritual era essa, poderosíssima, na qual nós nos esquecemos de nós mesmos? Eles estavam vibrando e Jesus diz: não, nós precisamos voltar ao vale. E eles descem a montanha. E quando chegam e percebem a derrota dos 9, imagine-se um pouco. Imagine-se, no meio deles estava Pedro. Você se lembra qual é o perfil de Pedro? Você conhece bem o perfil do apóstolo, o Pedro. Imagine-se, é apenas uma imaginação. Nas entrelinhas, eles olham um para o outro. Tiago olha para Pedro, Pedro olha para Tiago. João era o discípulo amado, ele já estava sendo forjado nesse momento, mas ainda não era tão amoroso assim. Lembre-se que, em algum contexto, ele mandou tocar fogo nos samaritanos, e ele deixou de ser filho do trovão para ser filho do amor, num processo muito longo. Mas imagina os 3 conversando. E aí? Francamente, hein? Nós lá vendo Deus, a glória de Deus, e esses 3 aí apanhando de demônio. Imagina, Pedro falou: se fosse eu, teria mandado o bicho para correr, na hora. O discípulo do amor, o João, falou assim: não pensa assim deles não, tadinhos, eles estão aqui lutando, nós estávamos lá vendo a glória, o poder, eles aqui na labuta, fica tranquilo. Ah, não, imagina tudo isso. Então nós imaginamos, e quando você imagina, você é transportado para dentro do texto. E esse é o exercício que nós precisamos fazer nesta manhã, porque nós vimos o Pai sofredor, nós vimos os discípulos sofredores em certa medida, porque estão lidando com questões espirituais homéricas, gigantescas, mas não estão dando conta do recado.
nós vimos os discípulos que aparentemente eram vencedores, os três, Pedro, Tiago e João. E nós vimos também a criança que tinha entre 12, 13, quem sabe, ou 17 anos, pela marca do texto, sofrendo, angustiado. Mas há alguém que aparece nas entrelinhas aqui e que nós não enxergamos, que é a mãe. Eu quero imaginar com vocês essa mãe invisível. Eu quero imaginar essa mãe com vocês que desde a infância viu todos os movimentos, todos os desencontros daquele menino. Desde o nascimento, a Bíblia diz que foi desde a infância. Portanto, anos a fio sofrendo. Eu quero imaginar essa mãe, mas a partir da atitude do pai, eu quero pontuar pelo menos duas coisas, e entre elas, uma realidade muito forte para os pais do século 21. Para os pais do século 21. Primeira delas, nas entrelinhas, nós enxergamos uma mãe que porventura se sente segura e apoiada quando percebe o engajamento do pai. Aqui nós temos um pai engajado. A leitura dos sinóticos é brilhante. Mateus diz a mesma coisa, Marcos também, e Marcos é mais detalhista, e Lucas também revela. Um pai que toma iniciativa, que está engajado. Primeiramente, ele toma a iniciativa de levar, de conduzir o seu filho aos pés de Jesus. Conduzir o seu filho a uma dinâmica espiritual. Olha a força da expressão. O texto diz já no início, ele trouxe o seu filho aos pés de Jesus. Irmãos, preste atenção, irmãos, homens, preste atenção. Uma mãe, uma mulher se sente segura quando tem uma figura masculina, quando tem um homem, que não é um homem com H simplesmente, mas é um homem com P, P de perseverança, P de proteção. Ele assume, ele segura e diz, é comigo. Este meu filho está sofrendo desde a infância, mas chegou na cidade a pessoa de Jesus. Eu estou ouvindo falar dele, eu estou acompanhando, eu tenho as últimas notícias, eu sei que ele curou, realizou milagres, realizou poder. Aqui está o meu filho. Mas ele chega e Jesus não está lá. Às vezes nós chegamos e temos a sensação que Jesus não está lá, mas ele está. Ele está à distância de uma oração. A distância entre nós e Jesus não é a distância entre o vale e a montanha. A distância entre nós e Jesus é a distância de uma oração. Você ora aqui, ele escuta aqui e resolve o problema. Bendito seja o nome de Jesus. Eu estou usando a expressão, intencionalmente, o pai de seu filho, porque eu sou sensível à realidade que muitas mães, especialmente no século 21, vivenciam essa realidade. Elas não têm o marido em casa, mas têm o pai do filho, à distância de uma oração. Mas eu destaco que essa mãe se sente segura, apoiada, quando ela percebe que o pai do seu filho toma a iniciativa espiritual. Liderança bíblica, no Novo Testamento especialmente, é assim, é aquele que faz primeiro. A história é com Jesus, eu dou o primeiro passo. Mas ele está na montanha, eu subo a montanha. Mas ele está distante, não importa a distância. Eu chegarei, eu orarei, eu me aproximarei, e eu apresentarei, e direi, eu te trouxe o meu filho Jesus. Pais, chegou a hora de nós nos engajarmos mais intencionalmente nessa realidade. Dobrarmos os nossos joelhos todos os dias, quem sabe até mais de uma vez por dia, e dizer, Pai, Pai Celestial, eu te trouxe meu filho, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o engajamento que nós enxergamos aqui. Nós enxergamos também que ele buscou, além de buscar ajuda espiritual, ele soube, isso aqui eu vibrei a semana inteira enquanto estudava essa passagem. Ele soube explicar a dor do seu filho. Volte para o texto bíblico, no verso 18 especialmente na sua Bíblia, olha o que a palavra de Deus diz no versículo 18. Onde quer que o apanhe Jesus, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes, começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E mais à frente, ele diz, ele lança, ora na água, ora no fogo. Ele dá uma explicação detalhada. Ele explica minúcias. Uma mãe, nas entrelinhas aqui, se sente apoiada, se sente segura, quando sabe, quando percebe, quando enxerga que o pai do seu filho sabe explicar, ainda que minimamente, ainda que com um desenho mais
resumido das palavras, mas ele sabe explicar, pelo menos sinalizar a dor do seu filho. E nós temos um pai aqui que explica. Ele não acha que a dor do seu filho é mimimi. Ele não acha que a dor do seu filho se resolve de qualquer maneira. Ele dá um diagnóstico, não é um diagnóstico médico. Interessante que Lucas é um médico no Novo Testamento, mas mesmo Lucas repete as palavras de Marcos. Lucas insere no contexto essas palavras detalhadas que aparecem nos três, de que ele experimentava extremo. Aquele pai sabia que o mal, irmãos, prestem muita atenção nisso, o mal habita nas sombras dos extremos. Todas as vezes que você enxergar o extremo, ali está o mal. Seja o extremismo qual for, seja o extremismo religioso, no extremismo religioso, no fanatismo, habita o mal. No extremismo político, habita o mal. No extremismo de qualquer natureza, habita o mal. E aqui está uma marca do extremismo. Aquele maligno, ora o jogava no fogo, ora jogava na água. Ora o lançava na água, ora o lançava no fogo. Mas o que eu chamo a sua atenção aqui é que o pai sabia explicar. Pai, ou no plural, pais, nós homens precisamos nos interessar pelo drama dos nossos filhos. Nós vivemos num mundo dramático nesse sentido. Nós enxergamos uma geração inteira sobre o peso de uma angústia que eu sei, nós não damos conta para nós mesmos de dar todas as explicações. E nós não precisamos confeccionar para os nossos cônjuges ou a mãe dos nossos filhos uma tese de doutorado sobre o problema que cada um enfrenta. Mas nós podemos ter a empatia da validação de sentimentos, a validação da tristeza, a validação da angústia, a validação do problema em si. E temos que ter a coragem para, diante de Jesus, orar com todas as palavras que temos, ainda que elas sejam a composição de apenas uma frase. Ele faz isso, ele se sente assim, de manhã ele acorda desse jeito, à noite ele vai dormir dessa forma, mas esse agir em oração diante de Jesus já sabe de tudo, pastor, porque eu oro, porque na oração é um exercício poderoso do Espírito Santo te convencendo também, e te dá a realidade, e sabendo do problema, você chama a existência a cura do menino, como aquele pai chamou. Bendito seja o nome do Senhor. Pais, ergam-se, levantem-se. Essa geração precisa de homens que entendam, ainda que minimamente, o drama dos jovens e adolescentes. A Bíblia nos diz no Antigo Testamento sobre os mascalim. O plural hebraico é im, portanto, mascal significa sábio. Mascalim significa os sábios. E a Bíblia promete que Deus levantaria na terra os mascalim, ou seja, homens, sexo masculino mesmo, homens que saberiam, que compreenderiam, que fariam leitura de conjuntura, análise espiritual da realidade. Irmãos, nós encontramos homens fazendo análise de futebol, análise de política, às vezes detalhadamente, análise do contexto geopolítico, às vezes com minúcias de detalhe, mas Deus está esperando que os homens que saibam fazer leitura espiritual se ergam neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Os nossos adolescentes precisam, e as mães nas entrelinhas, neste lugar, precisam também de homens com P de perseverança, porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele chega durante todos esses anos. Quando eu li a frase desde a infância, eu chorei, porque eu estava imaginando o texto, e se você fez a imaginação correta do texto, quando Jesus diz, desde quando isso acontece? Ele diz, desde a infância. Eu me imaginei no lugar daquele pai desde a infância. Eu me imaginei quantos aniversários perdidos, quantas festas começaram bem e terminaram mal, quantas reuniões de família não tiveram o clima gostoso, um clima amistoso, mas um grande inverno se estabeleceu naquela família. Mas ano após ano não desistiu, mês após mês não desistiu, às vezes chorando mais, porém não desistiu. Ele chegou aos pés dos discípulos, os discípulos erraram, falharam, eles eram humanos também, mas ele não desistiu, até chegar aos pés de Jesus. E quando Jesus ora, Jesus faz um teste, irmãos. Jesus fazia muitos testes. Jesus diz, ó geração incrédula, até quando eu terei que conviver com vocês?
Nesse momento, muitos no século 21 falariam, tá bom, então tchau. Tchau. Muitos discípulos do século 21 poderiam falar, que palavra dura, como em João capítulo 6 aparece isso. Não é exagero do pregador. João capítulo 6 diz que muitos abandonaram a Jesus por causa das palavras de Jesus. Está claro no texto. E eles chamaram em João capítulo 6 Jesus de esclerose, que é o termo que gerou a nossa palavra esclerosado. Está lá na Bíblia, João capítulo 6. Por que eles falaram isso de Jesus, do nosso mestre? Por causa das palavras de Jesus. Esclerose é duro. Eles falaram, essa mensagem é dura. Não é para nós. Não é para nós. Mas esse homem, embora estivesse ali percebendo todo o movimento, quando Jesus dá essa, entre aspas, chinelada do Evangelho, ele permanece de pé. Irmãos, eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para os homens neste momento, não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista após o primeiro médico, não desista após o primeiro psicólogo, não desista após o primeiro psiquiatra, não desista após o primeiro pastor, não desista mesmo após a primeira sequência de medicação, não desista, permaneça aos pés de Jesus. Você é homem com P de perseverança, e um homem assim forma no coração da mãe, nas entrelinhas, uma segurança, muito além da segurança emocional. É a segurança emocional, espiritual. É a segurança de quem olha e fala assim, esse homem não é perfeito, mas ele dobra os joelhos diante do Senhor. Ele dobra os joelhos. Mas em segundo lugar, nas entrelinhas, nós encontramos uma mãe que se sente segura e apoiada quando percebe a humanidade do pai do seu filho. Ela percebe primeiro o engajamento, a força, o vigor. A essência daquele homem era não desistir. Mas em segundo lugar, ela percebe a humanidade. Agora é o homem com H de humanidade. Acompanhe comigo, a partir do versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes? Se podes. Olha que palavra curta e poderosa de Jesus. Como é que é? Se podes. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Eu creio, ajuda na minha incredulidade. Sabe o que significa isso? Ele acreditava ou não? Porque Jesus diz, se creres, tudo é possível ao que crê. Ele diz, eu creio. Um segundo depois, ajuda na minha incredulidade. Ajuda na minha falta de fé. Há uma contradição? É um paradoxo, quem sabe? O que está acontecendo no texto? É simples. Um não anula o outro. Ele apenas dá um passo à frente e diz, eu creio com tudo o que há em mim. Essa é a primeira ênfase. Eu creio com todo o vigor de quem luta desde a infância, desse meu menino. Eu creio como quem é capaz de encontrar os discípulos no vale e esperar pela bênção que vem do monte. Eu creio com tudo que há em mim, com toda a força, com todo o vigor. Mas Jesus, a segunda parte do versículo, é como se ele dissesse, eu tenho dependido de mim esses anos todos. Eu tenho ido de médico em médico, de lugar em lugar, de solução em solução, mas agora é um momento definitivo. Agora eu estou diante do Santo com S maiúsculo. Agora eu estou diante do Filho de Deus. Não permita mais, Jesus, que isso dependa de mim. A segunda parte do versículo significa, eu quero depender de Deus. A partir de hoje eu quero depender de Deus. Eu não quero depender mais de homens, ainda que eles sejam importantes, mas eu quero depender de Jesus, eu quero depender de Jesus, eu dependo de Jesus. Humano. Como nós homens precisamos, porque foi inculcado na nossa cultura, isso já está quase que superado, aparentemente, mas não está,
de que homem não chora. O homem que está sendo resgatado em muitos contextos evangélicos é o homem primitivista, que sai com a espada, com o escudo. É outra versão do homem de ferro. É outra versão do homem que suporta tudo. Do homem que não tem com quem falar, não pode falar com os filhos porque eles estão sofrendo e não têm maturidade. Não pode falar com a esposa porque muitas vezes pode ser julgado. Não pode falar com a sua mãe porque a esposa vai ver e dizer, está lá o filhinho da mamãe. Não pode falar com ninguém. E entre os amigos fica um jogando a bola para o outro e dizendo, e aí, como é que foi o final de semana? Mas aqui nós temos um homem que diz assim, eu creio, mas não deixe isso depender mais de mim não. Eu creio, mas eu lanço a solução em tuas mãos. Eu lanço a solução em tuas mãos. Isso acontece com todos nós e com pastores que são homens também. Eu quero informar nesta manhã, mais uma vez, que pastor é homem, é ser humano. Tá bom? Mas nas reuniões pastorais, eu participo de algumas, geralmente as reuniões vão nessa direção. Oi, tudo bem, pastor? Como é que tá? Batizou quantos lá esse ano? Oi, pastor, tudo bem? Quantos membros tem sua igreja? É sempre número. Isso vai cansando e impedindo que alguns participem, mas houve uma reunião dessas em São Paulo. E o pastor Roberto Bittencourt é presbiteriano. Vocês sabem que os presbiterianos evocam com maior naturalidade e vigor a doutrina do calvinista da predestinação. E ele estava ali numa reunião de pastores, lá em Campinas. O Roberto Bittencourt é pastor numa igreja pequenininha. Ele já veio aqui, já pregou aqui em nossa igreja, inclusive no Dia das Mães. E ele ouvindo um pastor, quantos membros tem sua igreja? Tem 3.000 membros. Quantas pessoas vocês batizaram esse ano? Nós batizamos aí 650 pessoas. Todo mundo, uau, Deus manifestou a bênção. E você? A minha igreja é menor, eu batizei 200. E você? A minha igreja, ela é uma igreja grande, mas esse ano nós enfatizamos mais na qualidade. Essa palavra é uma palavra quase mágica para os pastores. Enfatizamos muito na qualidade. E eu batizei só 20, mas era intencional. Eu queria batizar só 20 mesmo. Aí veio o pastor Roberto Bittencourt. E você, pastor Roberto? Eu batizei 2. Todos os pastores olharam para ele. 2? 2 em 3 anos. Hã? Em 3 anos, 2? Ele falou, mas é que eu só batizo os predestinados, só os eleitos. Os demais deixo para vocês. Essa é a realidade que nós pastores enfrentamos muitas vezes. E aí nós vamos entrando numa dinâmica de querer mostrar para os outros. O pastor Técio esteve aqui pregando no final de semana. Foi uma benção. Eu fiquei muito feliz, porque o pastor Técio é amigo de seminário. Nós vamos completar 30 anos de formados agora. Mas aí, quase que eu peguei pelas mãos aqui, ele estava aqui, eu falei, pastor, vem cá, deixa eu mostrar a nossa cafeteria. Aí ele falou assim, nós pastores somos assim mesmo, né? Qualquer pedacinho que a gente ornamenta na igreja, a gente quer mostrar para o colega. Mas muitas vezes, nós não queremos mostrar para o colega que está doendo. Não queremos mostrar para o colega que tem paredes que não foram rebocadas. Não queremos mostrar para o colega que temos um estacionamento, mas ainda está numa situação, graças a Deus não é judicial, mas está numa situação para fazer a escritura. Não queremos mostrar para o colega as falhas no vale. Nós não queremos que o colega veja que nós tentamos e não demos conta. Que nós choramos e aparentemente Deus ainda está no monte. Mas hoje o clamor é por uma igreja que tanto faz os que servem com mais destaque, entre aspas, e os que estão aí a cada domingo servindo também. O que importa é que nós tiremos a capa, como este homem tirou aqui, tiremos a capa do super-homem gospel, do Superman evangélico, e nós falamos, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas por favor, faça com que isso não dependa só de mim. Depende do Senhor. É o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem tem a última palavra. É o Senhor quem vai produzir. É o Senhor quem vai fazer crescer. E é o Senhor quem vai dizer, demônio, saia em nome de Jesus. É através dele, é por ele. Os nossos lares precisam de homens e mulheres, mas hoje a mensagem é sobre a mãe nas entrelinhas. De homens e mulheres que assumam que não são de ferro,
que assumam que o sofrimento faz parte da vida. Que assumam que a teologia da prosperidade, ela é uma doença que muitas igrejas estão abraçando equivocadamente. Essa teologia diz que o crente não pode ficar doente. Pode sim, e há textos na Bíblia que afirmam, e há textos na palavra de Deus, que dizem que o santo, o todo-poderoso, afofa o leito daqueles que estão passando por enfermidade. Então nós vamos fazer apologia à doença? Não, porque nós temos aqui a experiência de um menino que foi curado. Nós vamos fazer apologia ao poder de Deus e não à nossa performance. A nossa performance pode chegar até o sopé da montanha e encontrar solução não resolvida. Mas a graça de Deus faz com que ele não permaneça nos castelos celestiais, mas desça até a nossa angústia, a nossa dor. E diz, desde quando? Até quando? Ou começou quando? Quando foi? E você tem a abertura de alma para dizer, faz tempo. Faz tempo, mas quando? Muito tempo. Mas exatamente quanto tempo? Desde a infância. E ouvir o sussurro do Espírito Santo dizer, foi desde a infância, pois aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou o universo, hoje diz para ti e para mim, basta, resolvido está pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei pensando e sofrendo a semana toda, minha esposa sabe disso, porque eu conversava com ela, sobre essa mensagem, e eu falei assim, meu pai, mas como é que eu vou pregar isso no Dia das Mães? O pastor Daniel sabe também que eu quase desisti de pregar isso. O Daniel Silveira também. Mas Deus insistiu no meu coração. Insistiu no meu coração. Eu dormia pensando nessa mensagem, acordava pensando na mensagem. Um dos meus dilemas era, meu Deus, mas e as mães que não têm os pais em casa? Por causa de uma situação de divórcio, ou uma viuvez, ou alguma coisa nesse sentido. E isso foi como um fantasma que me perseguiu a semana toda. Mas eu sabia que essa palavra era para todos nós, essa mãe nas entrelinhas. Até que me veio um sentimento muito poderoso. Jesus me disse claramente, filho, a mensagem não é sobre mãe, não é sobre pai, nem é sobre crianças que sofrem. A mensagem é sobre uma rede de apoio. Nós precisamos de uma rede de apoio. Porque na Bíblia mostra essa rede de apoio. O pai de Timóteo não era presente espiritualmente, ele era grego e ele tinha dificuldades com a fé judaica, ele não era presente. Mas a Bíblia nos diz que ele foi instruído nas Sagradas Letras pela sua avó, Lloyd, e pela sua mãe, Eunice. Eu falei certo o nome delas? Falei, né? Não tinha um pai. O pai falava grego. O menino não entendia. Mas tinha uma avó, tinha uma mãe. E a Bíblia nos mostra avós, até entre aspas, postiços, como o Eli, que foi um avô na fé para Samuel, que tinha 5 anos e que foi crescendo ali. Eu me emocionei muito e liguei para ele, porque ele está numa viagem, não está aqui nesta manhã, com a história do pastor Diogo. Com 2 meses, a sua mãe saiu de Rondônia e deixou aqui em Cuiabá com os avós, o menino. 2 meses, e disse assim, eu não quero, se vocês não pegarem, eu vou dar para outro, eu não quero. O Diogo nunca conheceu o seu pai, nunca. A mãe não sabia quem era o seu pai. E a mãe enfrentou uma tristeza muito grande, porque se tornou dependente do álcool. Se tornou dependente do álcool. Mas a avó do Diogo e o avô do Diogo, que eu tive a alegria de conhecer, pegou o Diogo, conduziu pelas mãos para a igreja ali no Santa Amália. Todos os domingos, escola bíblica. Vamos, todos os domingos. Ensinou a fazer conta. A família tinha um comércio, ensinou a fazer conta. Ensinou a ser homem. Ensinou a crescer. Ela viu que os olhinhos do Diogo brilhavam quando ele via os músicos aqui, tocando lá no Santa Amália, no caso, e disse assim, você precisa aprender violão. Comprou um violão para ele, ensinou a tocar violão.
e disse com dor no coração, porque ela gostava da comunidadezinha dela ali no Santa Malha, mas falou, você precisa ter interação com outros adolescentes e outros jovens, vamos lá para a PIB. E trouxe o Diogo para a PIB, pegava ônibus e trazia o Diogo aqui para a PIB. E ele foi crescendo aqui entre nós. Ele aprendeu a tocar os instrumentos, começou a se envolver na liderança da igreja, e hoje é pastor de jovens e adolescentes da igreja, porque houve uma rede de apoio. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja é isso, a igreja faz isso. Nas entrelinhas tem essa mãe que sofre, mas Jesus está presente em cada linha. Jesus estava na montanha, mas desceu para ajudar. Jesus vê a multidão discutindo sobre o sofrimento e decide agir na hora. Jesus ouve a dor de um pai, Jesus liberta e cura o menino, Jesus repreende os discípulos e Jesus se engaja verdadeiramente. Eu quero concluir com uma frase que aparece num texto semelhante. É um dos versículos, Mateus 17, 14. Mateus 17, 14 reforça algo que aparece em Marcos, mas Mateus ele coloca isso numa moldura, num quadro, para a gente colocar na parede. Quando chegaram junto à multidão, aproximou-se de Jesus um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse. Tem uma coisa que não está nas entrelinhas, está nas linhas, mas a gente não percebe, é a marcação de tempo. O texto, ele diz coisas interessantes sobre essa questão do tempo. Ele marca o tempo que os discípulos estavam na montanha, os três com Jesus. Jesus faz questão de perguntar o tempo de sofrimento daquele mocinho. Quanto tempo? O primeiro tempo é o tempo do homem, o segundo também é o tempo do homem. O terceiro está na boca do Pai, ele responde, desde a infância. É o tempo do homem, é o calendário, que quando há dor não há feriado, já perceberam? Quando há dor não há descanso, não há repouso, porque a dor invade manhã, tarde, noite, de madrugada. Às vezes, papai e mamãe, você acorda de madrugada, não consegue conciliar o sono mais. Acorda às 3 horas e não consegue dar conta mais do recado para sua mente e você começa a orar. Mas aí vem essa última marcação de tempo, que agora não é o tempo mais humano, é o tempo de Deus. Porque mesmo que esteja no calendário o tempo de oração, o texto diz, quando chegaram junto à multidão, nada acontece. A multidão estava discutindo, mas o texto continua dizendo, aproximou-se de Jesus um homem. E, qual foi a primeira atitude dele? Ajoelhando-se. Ele ajoelhou diante de Jesus. É muito rico esse texto, porque não mostra que, quando chegou diante dos discípulos, ajoelhando-se, disse. Diante dos discípulos há o desespero, mas não há adoração, não há joelhos dobrados. Mas diante de Jesus, o desespero vai cedendo e sendo esmagado pelo poder da oração. Ajoelhando-se. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos concluir esse tempo de pregação, de ministração, orando pelos pais, pelas mães. E eu não estou, neste momento, dizendo que você precisa vir constrangido, mas eu estou neste momento, com toda a liberdade do Espírito, dizendo que você deveria vir e se ajoelhar diante de Deus. Eu sou o primeiro. Vamos orar pelas mães, pelos pais. Vamos orar pela rede de apoio, para que a igreja se torne cada vez mais uma rede de apoio para pessoas nas entrelinhas. Aquele homem se aproximou e se ajoelhou. Ele não tinha um nome. A Bíblia não dá o nome dele. No texto não aparece o nome. Dizem os melhores intérpretes das Escrituras que quando o texto, que o nome era tão importante no judaísmo, mas tão importante que eles destacam nomes em listas inteiras, às vezes 5 capítulos citando nomes.
Mesmo nos evangelhos e mesmo no Novo Testamento, você tem capítulos citando nomes. Mas os melhores intérpretes dizem que quando não aparece o nome, é para deixar um recado para você e para mim. E aquele homem poderia ser você, poderia ser eu. Aquele homem nos representa na dor, mas precisa nos representar também no engajamento e no assumir-se humano, vulnerável. Vulnerável. Alguém que tem um ambiente de segurança com Jesus presente para dizer, como pastor, olha, eu não batizei ninguém esse ano. E saíram várias pessoas. Socorro, tenha misericórdia. Ou alguém para dizer como homem de negócios, olha, orei, insisti, mas os discípulos oraram comigo, foram solícitos. Estão até discutindo com os religiosos lá, estão comprando a minha briga com os religiosos. Mas a dor continua, o extremo continua na minha casa. Ora água, ora fogo. Mas nesta manhã, Senhor, em oração, nós queremos, como seres humanos nas entrelinhas, encontrar as linhas do Teu amor e da Tua graça. Estamos de joelhos, ó Deus, perante a Tua presença santa. Reconhecemos neste dia das mães que não queremos perder as gerações futuras. Nós profetizamos. Hoje pela manhã foi uma moldura bonita do Teu cuidado. O William e a Bruna, que ora ministravam, regiam as crianças com maestria. Bruna e William, eu vi isso, Senhor. Já foram meninos cantando aqui no altar. Bendito seja o nome do Senhor. A filhinha, ó Deus, os filhinhos, ó Deus, a filha e o filhinho, da Aline e do Marlos, estavam cantando aqui, radiantes, vibrando, mas eles já cantaram aqui nesse altar também, quando crianças. Gerações, ó Deus, são sustentadas por joelhos dobrados. Nós não queremos perder a cultura dos joelhos dobrados. Nós não queremos perder a cultura dos joelhos dobrados, mesmo quando o vale anuncia. Não puderam fazer nada, não puderam fazer nada. Ah é? Não deram conta, mas Jesus dá conta. Jesus pode. Jesus pode. Ele pode resolver os senões desta casa, desta família. Ele pode colocar este homem com um homem com P maiúsculo, um P de perseverança, de não desistir. Ele pode dar a palavra definitiva, Ele pode acolher, Ele pode expulsar o mal, Ele pode gerar o equilíbrio, Ele pode fazer com que esta família experimente o alívio de viver longe, muito longe dos extremos, mas viver no quadrante da Tua bênção e da Tua graça. Abençoe as mães, abençoe os pais, abençoe homens e mulheres, abençoe as crianças, os jovens e adolescentes do nosso país. Nos dê garra, ânimo e força para prepararmos uma nação melhor para os nossos filhos e netos, até que Jesus volte. E ajuda-nos a ver Jesus no vale também. Mesmo que a multidão esteja ensandecida discutindo religião, até mesmo nas redes sociais, ou principalmente nas redes sociais, quando Jesus chega, não se enxerga mais nada, não se pode enxergar mais nada, a não ser a presença saradora, maravilhosa de Jesus, o Filho de Deus. E Ele está aqui, perguntando para cada um de nós: desde quando você está nessa situação? Desde quando você está nessa causa? Desde quando você está enfrentando isso? Cada um terá uma resposta. Ah, começou ontem, Senhor, mas já dói como se fossem 10 anos. Ah, no meu caso, Senhor, é desde a infância também. Ah, no meu caso, Senhor, tem 5 meses, 5 anos. E Jesus vai dizer: então agora rasga esse calendário e espera no Kairos de Deus. Espera na provisão de Deus. Espera, porque Jesus, por mais glorioso que seja, não permanece no castelo. Ele desce para o vale para curar-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor que sempre desce dos vales. Sempre desce para os vales.
Bendito seja o nome do Senhor.